do Instituto Moyat e transmitida pelo canal Kung Fu Life. O tema de hoje é como explorar a distância no sistema Wing Chun. E para falar sobre o tema, Grão-Mestre Léo Imamura participará da live de hoje. Lembro que todos que estão nos acompanhando pelo canal Kung Fu Life pelo YouTube, usar o chat para comunicação, que o Edson Maciel, do canal Kung Fu Life, vai transmitir as perguntas para todos aqui. Boa noite a todos mais uma vez. Grão-Mestre Léo Imamura, passo a palavra ao senhor. Boa noite, mestre Jarola. Boa noite, Edson Maciel. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Só queria confirmar se o som está bom, se o barulho do nosso ventilador aqui está atrapalhando o nosso som, Edson. Está tudo bem? Está ótimo, então. Então, o tema de hoje foi um tema escolhido pelo Instituto Moyat, que é distância. Distância, o que seria a distância? Então, a gente teve uma situação marcante em termos do mundo das artes marciais, duas delas, né? O primeiro foi quando surge o Wing Chun, em termos de... Não surge, obviamente, de aparecimento de origem. Eu estou falando surgir no sentido de domínio público. As pessoas passaram a conhecer. E as pessoas ficaram muito impressionadas com o trabalho à média distância, né? Que é um trabalho muito importante, que é o trabalho, principalmente, que não envolve a ideia que anteriormente se tinha, que é uma distância muito usada, por exemplo, pelo karatê, e é conhecida pelo karatê, né? Então, o karatê, o taekwondo eram modalidades em alta nessa época, inclusive em Hong Kong, e elas, então, permitiam entender uma distância que era uma distância média, uma distância que permitia um trabalho de bloqueio e ataque dentro de uma característica que se notabilizou muitas artes, que se notabilizaram muitas artes marciais. No entanto, o Wing Chun inovou a partir do momento que se trabalhava a questão do que se chamou vulgarmente de trapping hands, ou seja, aqueles movimentos mais próximos uns dos outros, onde você tem condição de imobilizar um braço do adversário e, ao mesmo tempo, ter um braço livre para atacá-lo. Isso acabou acontecendo, principalmente na década de 60 e 70, em Hong Kong. Depois da década de 90, com o advento inicialmente do Vale Tudo, né, com o primeiro Ultimate Fighting, que hoje é chamado de UFC, antigamente se chamava de o Ultimate Fighting, ou Ultimate Fighter, né, Championship, ou seja, era o campeonato daquele que seria o maior lutador, alguma coisa assim, né? E nós temos aí, então, o jiu-jitsu espontando dentro de um trabalho onde se atuava naquilo que é chamado de distância curta. Uma distância onde você está muito próximo do adversário e o adversário, muitas vezes, tem dificuldade de executar golpes de percussão, quer seja com a mão, quer seja com o cotovelo, ainda que o cotovelo esteja muito apropriado a essa distância curta ainda. O ombro pode ser, a cabeça também, porque a cabeça é um instrumento muito útil para a percussão. Percussão são golpes de impacto, são golpes, literalmente, quando nós falamos de golpeamento, nós estamos falando de algo que choca com relação ao outro. E o jiu-jitsu, então, e outras modalidades, não só o jiu-jitsu, o judô já fazia isso muito antes,
né? O wrestling fazia também isso, ou trabalhava o sambo, né? Trabalhava uma distância muito curta, onde se permitia a imobilização, onde se permitia o estrangulamento, onde se permitia a restrição articular, onde, então, você tinha a pessoa não só imobilizada, mas também com uma restrição que levava ele à desistência, dentro de um contexto, principalmente, de combate desportivo. O que eu estou chamando de combate desportivo? Estou chamando de combate desportivo qualquer combate que você tenha um espaço definido, um espaço de área, uma área definido, mediada por uma pessoa, né? E com regras muito, muito bem claras para a determinação da vitória. Então, é nesse caso que eu sempre enfatizo a importância dessas artes. O que não quer dizer que o jiu-jitsu não atua na média ou longa distância. Isso não quer dizer que o karatê não atue na curta distância ou na longa distância. Ou isso também não quer dizer que uma arte marcial como o Wing Chun não atua a curta e longa distância também. Tá? Então, eu já vi, né, se falar muito de distância curta para o Wing Chun. Toda arte marcial ele precisa de atuar nas 3 distâncias básicas, longa, média e curta, onde a referência é justamente o corpo humano. Né? Então, quando eu falo de longo, eu estou falando, por exemplo, de um golpeamento que vem da perna, ou vem de um salto que permita a pessoa depois alcançar o outro com a perna. Isso é que eu estou me referindo à distância longa. Quando eu falo de distância, o que é interessante? Essa distância é uma distância exclusiva da perna, desde o momento que surge o golpe do soco do super-homem. Aquele soco que você pula e soca. Porque aquilo pode ser considerado uma distância longa, mas você está usando o braço para alcançá-lo porque você salta. E o mesmo acontece com a distância média. A distância média não é a distância só do soco, pode envolver também a perna. Assim como na distância curta, pode envolver perna, braço e, além de tudo, a cabeça, né? O ombro, o cotovelo. Quando eu falo perna, é claro, estou falando também do joelho sendo o fator de golpeamento. Então, entendendo tudo isso, faz muita diferença para que nós possamos, então, começar a nossa discussão. Antes disso, eu quero aqui anunciar as pessoas que estão aqui conosco, como, por exemplo, o nosso querido Alexandre Maranhão, aqui de Brasília mesmo, está falando aqui de Brasília, ele que é discípulo do mestre Nathaniel Rosa e da senhora Patrícia Halak. E também temos aqui a satisfação de ter conosco o mestre Ricardo Leite, de São Paulo, e Adalberto Silva. Adalberto Silva, não o conheço. Se você puder colocar de onde você vem, a gente agradece muito e, claro, também a sua participação. Professor Cadu Clear, que é membro do nosso canal com Full Life, e que está há 2 meses contribuindo com o nosso canal. Boa noite, professor. E o Gilvan Silva, também, por favor, mais uma vez, coloquem o local de onde vocês estão falando. Roberto Cabral, boa noite. E o professor William Duarte. Tá? Muito importante também a presença do professor William. E o Bear X, ou BPBRX,
Então, eu não sei aqui como pronunciar. Então, por favor, fique à vontade para, inclusive, me corrigir. O empreendedor das ruas será apenas teórica essa live sobre arte marcial? Sim, essa live ela é uma live tradicional empreendedor do canal Kung Fu Life em conjunto com o Instituto Muyat, e ela hoje será não apenas, né? Eu não sei porque você colocou apenas, porque eu acho que nós temos muita coisa para discutir com relação à questão da distância. De qualquer maneira, aqui fica, me parece, uma sugestão implícita ao mestre Giarola e ao Edson Maciel de termos também lives práticas envolvendo, né, o tema arte marcial. Agora, a grande contribuição nosso empreendedor é justamente trabalhar fundamentações da arte marcial, visto que a arte marcial ela extrapola o meio prático, ela envolve várias manifestações, visto que ela é uma arte. E o José Abílio Ferreira está aqui conosco. José Abílio, se não me engano, você está falando de Macapá, está correto? Que é a belíssima capital do estado do Amapá. E o Pedro Anastácio também nos saúda aqui, e o Antônio Anunciação, além do Cícero Gomes, e o empreendedor das ruas, diz o seguinte: estudar o timing também é um trabalho de distância longa. A fase do estudo é algo real e que determina a ação subsequente. Aliás, eu quero aqui pedir a sua licença, empreendedor, porque nós vamos, juntamente com a distância, falar não só de time, que você já antecipou aqui, mas também do posicionamento e da energia. Todos estes fatores de monitoramento do movimento, não só dentro das artes marciais, mas do movimento humano como um todo. E o José Hermano Pereira, meu querido discípulo José Hermano, que está falando lá de Caririaçu. E ele não só me saúda, como saúda também Edson Maciel e Rodrigo Giarola, além de todos os presentes. O professor Cadu diz que fala de Brasília. TB é Tabatinga? TB, o que seria TB? Né? Acredito que seja Tabatinga, então, se for, me corrija. TG, então, não é Tabatinga, né? Taguatinga, né? Porque Tabatinga fica no interior de São Paulo. Então, o que seria TB? Né? Me ilustre aqui, me ensine algo, Cadu, que eu estou com bastante vontade de aprender. E ele fala que ele conheceu a Moyal Wing Chun através do mestre Nathaniel Rosa. Temos também o Alessandro Sabeta, meu querido Tossun, discípulo do mestre Nathaniel Rosa e da senhora Patrícia Halak. Alessandro Sabeta, que é italiano e que está aqui no Brasil. E é um prazer, uma satisfação muito grande termos Alessandro no nosso convívio. E o empreendedor da rua diz que está falando do Ceará. E o professor Cadu diz que lembra de um jantar. Opa, deixa eu ver aqui, estou com dificuldade aqui de rolagem. Ele fala o seguinte: ele fala que ele lembra de um jantar no restaurante China com a minha presença, quando estava treinando com o Sifu Natan, e foi fenomenal. E o José Abílio Ferreira, ele confirma, realmente ele está falando de Macapá. E o Cadu completa, professor Cadu, dizendo que foi muitos anos atrás. Temos aqui ainda mais algumas mensagens que eu vou compartilhar com vocês. O Sócrates, o imunizado, o verdadeiro Wing Chun, protege a linha central, inclusive no quadrante inferior. Pernas, o que anular no timing certo o mergulho do jiu-jitsu ao tentar aplicar um double leg ou single leg. E o Cícero Gomes diz que está falando de
Petrolina, Pernambuco. E aqui, então, é importante só lembrar, talvez um dia, Sócrates, podemos falar sobre a linha central, então falarmos sobre as duas linhas centrais verticais, né? A principal e a basal, que envolve justamente esse trabalho que você está falando, essa situação que você está colocando. O que eu queria aqui agora acrescentar é que, em chinês, distância nós chamamos de kui lei. Lei, inclusive, lembrando, quer dizer separar. Então, e kui, distância. Então, é uma distância que separa eu e o meu adversário, ou meus adversários, né? Como nós estamos falando de combate simbólico, normalmente nós consideramos apenas a distância de um adversário e não de vários. E nós temos, então, as 3 distâncias clássicas, com, obviamente, subdivisões que poderão ser trabalhadas por cada artista marcial, mas nós temos a distância longa, chamado de Cheun Koilei, temos a distância média, chamada de Chun Koilei, e a distância curta, chamada de Dun Koilei. Então, são as 3 distâncias clássicas que nós vamos atuar junto ao sistema Wing Chun. Então, eu quero aqui só frisar mais uma vez. Muitas situações, nós colocamos o seguinte, nós colocamos que o Wing Chun só trabalha na distância curta. Não é verdade. E nem o Karatê só trabalha na distância média. Não é verdade também. Ou que o Jiu-Jitsu só trabalha na distância curta. Também não é verdade. Todas essas artes marciais, que são artes marciais muito complexas, elas atuam em todas as distâncias. Então, uma das grandes contribuições, quando surgiu o advento, né, do MMA, foi enfatizar ou levar praticantes de artes marciais tradicionais a atuar dentro de todas as instâncias. Então, muitos passaram, olha só que interessante, muitos passaram a descobrir distâncias que eram, muitas vezes, desprezadas na prática depois do advento do MMA, independente de se praticar MMA ou não. Tá? Então, o MMA, só por isso, já trouxe uma grande contribuição. Agora, falar que o Karatê é ineficaz, o Wing Chun é ineficaz, só porque não participa de MMA, aí é algo que as pessoas têm que refletir de uma maneira mais profunda. Porque o que acontece é que, muitas vezes, essas artes marciais, aliás, toda arte marcial, quando ela foi desenvolvida dentro de um contexto muito mais amplo do que uma competição desportiva. Daí a necessidade de fazer distinção entre luta, defesa pessoal, arte marcial, esporte de combate e jogo de oposição. Tá? Muitas vezes nós consideramos tudo isso a mesma coisa. E é claro que todas elas poderiam ser abarcadas sob uma única denominação, que seria artes marciais. Porque quando nós falamos de arte, nós estamos falando de uma manifestação inovadora e criativa, portanto. Então, aqui cabe muito bem essa situação. Mas é importante nós fazermos aqui uma... como que nós podemos chamar? Uma
não classificação, mas uma especificação, tá ok? Isso daqui é muito importante, porque, caso contrário, nós teríamos aqui algumas dificuldades para entender algumas questões importantes dentro do sistema Wing Chun, visto que o tema de hoje é o Wing Chun, é o estudo da distância dentro do Wing Chun. Então, o estudo da distância dentro do Wing Chun é algo que nós temos que levar em consideração de modo muito cuidadoso. Eu vou dar um exemplo, inclusive, através da contribuição de um grande conhecido nosso, que é o Fábio Killer, né? Que escreveu aqui no nosso chat 3 caracteres do japonês que quer dizer Maai. O Maai, que muitas vezes eu lembro que o falecido Sensei Okuda foi a pessoa com quem eu tive a iniciação, foi a primeira vez que eu ouvi falar nesse termo. Ele usava muito a ideia de antecipação. E ele falava uma coisa interessante, que para se fazer Maai, eu precisava conectar com o coração. Meu coração tinha que conectar com o coração do meu adversário. Por quê? Porque há uma conexão, né? Aí nós vemos o caractere Ai, né? Que é o mesmo caractere que nós encontramos no Aikido, né? Que é justamente essa união, essa junção. E temos também um outro caractere importante aqui, que diz respeito a como nós antecipamos o movimento do outro para que nós possamos, com isso, ter a capacidade de fazer um movimento sem que esteja uma luta, sem que haja uma luta, porque é muito importante que, quando nós atuemos, não haja luta, porque nós assim venceríamos sem a necessidade de lutar. Porque quando nós falamos de luta, nós estamos falando um dá o soco, o outro dá o soco, que é muitas vezes a razão de ser de uma modalidade de um esporte de combate que envolve também o entretenimento. Então, quando envolve entretenimento, diversão, que é muito o caso do MMA, que premia, inclusive, golpes mais espetaculares, e nós temos visto aí golpes muito interessantes, como esse que aconteceu semana passada com o Tony Ferguson, que levou um chute, né, frontal, né, no seu queixo. E então é muito interessante observar que o MMA tem trazido uma série de situações muito ricas. Por quê? Porque, ainda que haja regras, se permite uma diversidade e uma criatividade que a gente, né, consegue, a cada edição, observar coisas novas. Então, há muita riqueza nesse processo, que muitas vezes estava morrendo, a arte marcial estava morrendo em certas competições, onde se repetia sempre os mesmos movimentos, né? Então, existia uma riqueza. Agora, quando você faz os mesmos movimentos, também há uma riqueza num outro sentido, que é o sentido de aprofundamento daquele movimento, porque todos nós sabemos que todo mundo vai dar o mesmo golpe. Só que como é que um tem capacidade de acertar e o outro não? Então, tudo isso são situações muito curiosas que vale a pena sempre nós discutirmos com profundidade, discutir com respeito ao diverso, com respeito ao interlocutor, para que a gente possa, com isso, valorizar essa fala, né? Porque muitas vezes a gente acaba esquecendo desse processo. Agora, o interessante dessa contribuição, ainda falando dessa contribuição do Fábio, é que, quando se fala de MAI, ele está envolvendo distância. E aqui, então, vem aquela observação feita pelo empreendedor das ruas,
que falou sobre a relação da distância com o timing. Porque, como eu disse, eu não consigo dissociar a distância do timing. Porque o que é o timing? O timing é a capacidade de eu fazer o movimento certo na hora certa. Só que para que eu possa fazer esse movimento certo, eu tenho que estar na distância certa. E a distância envolve também, ou é a base, da energia, da força, da potência. Por quê? Porque eu posso ser mais potente, mas se eu tiver na distância errada, eu vou perder o impacto desse golpe. Então, o grande desafio é perceber que na raiz de todos os fatores, nós temos a distância. A distância no sistema Wing Chun, por exemplo, é o critério essencial para que nós possamos construir o sistema, né, um sistema de Kung Fu. Então, nós vamos ver todas as distâncias envolvidas, inclusive distâncias que vão além do limite do alcance do corpo humano. Daí a importância do uso de elementos que, para muitos, são considerados armas, como, por exemplo, o bastão longo do sistema Wing Chun, que tem quase 3 metros de comprimento, 2,70 e pouco, 2,80, conforme certas medidas. Então, com isso, o que é interessante? Nós estamos trabalhando numa distância além do alcance do corpo humano. Porque, como eu falei para vocês, quando nós falamos de distância longa, média e curta, nós estamos utilizando o corpo humano como referência. Mas aí nós usamos o além do corpo, que é o bastão. E você vai falar, dentro do sentido amplo de Kung Fu, qual é a relevância disso? Porque está além do nosso corpo. E aqui eu insisto mais uma vez, aqui o bastão, ele não é considerado uma arma, ele é considerado um dispositivo, ele é considerado um elemento, uma mídia, um meio. Tanto que você vê que no sistema Wing Chun, você usa o bastão apenas de um lado. Por quê? Porque ele está atuando dentro de um combate simbólico. E a gente acabou vendo ao longo da nossa experiência que isso está extremamente realista a partir do momento que hoje nós temos a cultura do cancelamento na internet, por exemplo. Por quê? O que é o cancelamento? O cancelamento é uma morte à distância. Você não está do lado da pessoa, você está à distância e você mata essa pessoa virtualmente. Então, e aí você vê o impacto disso é tão grande que há pessoas que se matam por causa de uma morte virtual. Se matam fisicamente, biologicamente. Então, observe que é muito interessante o papel de elementos como o bastão para que nós possamos entender o alcance das nossas ações além do corpo humano, além do alcance físico do corpo humano. Antes de nós seguirmos, deixa eu ver aqui como que está a participação dos nossos interlocutores que estão aqui conversando com a gente. O Jaidson Souza, ele fala o seguinte: boa noite, Sifu, parabéns pela excelente aula. Saberia informar se em Maceió, Alagoas, há alguma escola de Wing Chun da linhagem do grão-mestre Muyat? Falo de Maceió, Alagoas. Jaidson Souza. Infelizmente, Jaidson, não conheço, nós não temos nenhuma escola em Maceió, Alagoas, e também desconheço alguma outra linhagem que eu poderia te indicar, tá bom? Mas, de qualquer maneira,
eu acredito que você possa manter contato, inclusive, com o Edson Maciel, para identificar possibilidades de aprendizado, mesmo você morando aí em Maceió. Aliás, a belíssima cidade de Maceió, capital das Alagoas, tá ok? E o Marcos Nomiyama, ele ele diz o seguinte: grande mestre, e diz boa noite. E o Felipe Falcão também nos saúda, e o William Duarte, o professor William Duarte, parabeniza pela live e diz que está assistindo lá do Recife, Pernambuco, né? Aliás, Recife, Pernambuco, existem aí boas escolas de Wing Chun. Vale a pena, se você tem algum interesse, professor, que visite essas escolas. E o José Abílio Ferreira diz o seguinte: mas para ter a boa potência, além da distância, é necessário uma postura adequada? Olha que pergunta excelente do José Abílio, porque agora ele me induz a antecipar o quarto elemento que faz parte dos fatores de monitoramento, que é o posicionamento. Então, a postura, José Abílio, envolve o posicionamento. O posicionamento é o desenho que o corpo humano descreve no espaço. Então, opa, como é que está meu cotovelo, meu ombro, né? A posição da minha mão, como é que eu fecho a minha mão? Como é que está a posição do meu queixo em função da minha estrutura cervical? Tudo isso faz parte do posicionamento, que não é necessariamente uma posição. O Jadson Souza ele diz o seguinte: Sifu, é por isso que chamam o bastão longo de professor das artes marciais? Nós temos aqui, Jadson, na cultura das artes marciais chinesas, principalmente as derivadas de Shaolin, uma documentação vasta que descreve com detalhes o uso do bastão no monastério Shaolin. E, com isso, o bastão ganha uma relevância muito grande. Ocorre que esse bastão longo, que é descrito no monastério Shaolin, em cantonês nós falamos Siulan, ele não é o mesmo bastão que nós utilizamos no sistema Wing Chun. É um bastão mais comprido. Agora, o que surpreende nessa documentação? Que o uso do bastão ele é muito similar. Outro dia até eu estava mostrando isso para alguns alunos e eles estavam falando: não, mas isso aqui é o bastão do Wing Chun, esses movimentos são do Wing Chun. Existem muitos movimentos que são comuns e outros que lembram muito e são inspirados nos movimentos do Wing Chun. O Wing Chun foi inspirado desses movimentos ancestrais de Shaolin, né? Lembrando que o papel do monastério Shaolin dentro do budismo e das artes marciais é da mais alta relevância, porque foi em Shaolin que houve o nascimento do budismo chinês, através da escola Chen, né? Que é uma escola que ela rompe com a escola indiana a partir da ênfase do Sanfat, que é aquilo que modernamente nós chamamos de vida Kung Fu, que é o nome do nosso canal. E o José Adriano Mesquita dos Santos, ele também nos saúda, e o empreendedor das ruas diz o seguinte: com o devido respeito às questões morais, questões filosóficas e moral, toda arte marcial tem sua razão de existir. O enfrentamento físico na luta em si. O MMA trouxe um ambiente adequado para a prática marcial. Não necessariamente, viu, empreendedor? Eu vou dizer por que eu digo não necessariamente. Porque o ambiente do MMA
ele tem suas questões que foram de muita contribuição. Mas isso não quer dizer que é um ambiente adequado para a prática marcial. A premissa de toda arte marcial ter sua razão de existir, o enfrentamento físico na luta em si, é um equívoco. Porque a luta, sim, mas não a arte marcial. Por quê? Porque a arte marcial é justamente a manifestação inovadora, criativa da luta. E uma manifestação inovadora, criativa, é sair do óbvio. E o óbvio da luta é justamente o enfrentamento físico. Então, transcender, diversificar, encontrar soluções além do enfrentamento físico é o que caracteriza uma arte marcial. Daí você vê sistemas como o Wing Chun, que fazem uso de determinados aspectos justamente para que possamos, não é evitar, é superar o enfrentamento físico. O enfrentamento físico é algo que é muito interessante quando criança aprende a lutar, tá, né, por ter contato físico, mas é algo extremamente infantil para um adulto. Agora, quando nós estamos falando de desporto de combate, nós estamos falando de outras situações, aí sim, é claro que a premissa é essa, mas não da arte marcial. Então, quando você fala, tem sua razão de existir o enfrentamento físico na luta em si, não necessariamente, tá bom? Isso é algo que eu acho que deve ser muito enfatizado, e eu enfatizava isso desde o momento quando nós iniciamos a disciplina de artes marciais no nível universitário, que foi exatamente em 1992, né? Inicialmente na Faculdade de Educação Física de Santo André e na Unifec de São Caetano, onde começamos, então, a ter o trabalho da disciplina de artes marciais. Hoje, essa disciplina ela está presente em vários cursos de educação física, ou seja, no meio universitário, e, particularmente, no curso de Educação Física da Escola de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo, temos lá várias disciplinas, ou algumas disciplinas, uma já em andamento há mais de 10 anos, que é a disciplina Arte Marcial Chinesa, Cultura e Movimento, onde a ênfase do sistema Wing Chun é dada pelo titular da disciplina, que é o professor doutor livre-docente Walter Roberto Correia. Então, se você tem interesse, inclusive, em saber mais, procure esse grupo, que é um grupo aberto, é uma disciplina que vale crédito, mas que ela é optativa e aberta, inclusive, ao público. Tá? Tem algumas vagas que são destinadas ao público em geral. Então, você, empreendedor, se tem interesse, fique atento e entre em contato com esse grupo da Faculdade de Educação Física e Esportes da Universidade de São Paulo. Aí temos também o Sócrates, ou imunizado. Sifu, o senhor concorda que o soco do sol não é para ser desferido a longa distância, e sim numa situação de encurtamento da distância com o adversário? Vamos lá, excelente pergunta, Sócrates. Em primeiro lugar, temos que esclarecer uma coisa. Você talvez esteja falando desse soco, o soco vertical, como o soco do sol. Esse é um equívoco de tradução. O nome desse soco em chinês é Yachi Chun Choi. Por quê? Porque Yachi quer dizer caractere sol. O caractere sol é um retângulo em pé com um corte no meio. Então, é o que representa esses 3 dedos aqui, sendo que eu golpeio com essa parte da minha mão, tá ok? Então, não seria o soco do sol.
o Sol é o ente em si. Aqui nós estamos falando da representação do Sol, o soco vertical assim, portanto. Mas não é essa a questão importante da sua pergunta. A questão importante da sua pergunta é se ele não é para ser desferido a longa distância. Todo soco tem que ser desferido no alcance que ele proporciona, que pode ser assim ou pode ser assim, usando o ombro. Então, eu posso usar o soco do Sol em diferentes distâncias. Como eu falei, quando a pessoa usa aquele soco do Superman, que ele dá um salto e soca, ele poderia usar o soco Yati Chun Choi, que é esse soco vertical. Lembrando uma coisa interessante, Sócrates, só para título de curiosidade, o soco vertical ele tem um maior alcance que um soco horizontal. Ok? Então, esse soco aqui tem mais alcance que esse soco. Por um motivo muito simples. Aqui eu tenho a una e o rádio. Quando eu soco horizontalmente, eles fazem esse movimento, o que faz com que ele fique mais curto do que esse, porque esse soco vertical, esses ossos eles estão nessa condição. Então, entendendo isso, nós podemos ver que o soco Yati Chun Choi, ou seja, o soco vertical, pode ter grande utilidade, inclusive em distâncias que vão ser mais longas, e não aquela distância de encurtamento. Por que ele é útil na distância de encurtamento, Sócrates? Porque ele é um soco que valoriza o cotovelo. Observe que quando eu faço vertical, o meu cotovelo tem dificuldade de gerar uma alavanca nesse sentido. Né? Ele vai ficar aqui, ó. Então, por mais que eu faça aqui, ó, aí minha mão vira. Aí ele não é mais horizontal. Se eu faço isso, meu cotovelo vira. Quando eu estou na vertical, isso não acontece. O cotovelo tende a ir para o centro, gerando, então, uma condição de proteção, porque eu posso usar o meu antebraço como um segmento de proteção, a minha mão e o braço como uma outra condição para que eu possa me proteger da movimentação do adversário. Lembrando que quando nós estamos nesse processo de encurtamento, Sócrates, nós temos o quê? Uma condição onde ambos podem golpear. Ambos os adversários podem acertar um ao outro. E o desejável, Sócrates, é que apenas um dos adversários acerte o outro. Ou seja, a distância não é igual para os dois. Então, a arte, nós chamamos isso em Wing Chun de Do-Yen. A arte é me colocar numa condição, numa distância onde eu tenho condições de acertar o meu adversário e a recíproca não é verdadeira. Ele não consegue me acertar. Aí temos, então, agora uma outra pessoa aqui conosco que está falando de Itaboraí, Rio de Janeiro, é o faixa laranja de Karatê Shotokan, Fabiano Terra Veloso. E o Rodrigo Soares, ele diz o seguinte: boa noite, mestre Léo. E o Fabiano, ele pergunta se tem alguma escola para praticar o Wing Chun em Itaboraí. Eu desconheço, Fabiano. Tá? Então, me desculpe, mas eu acredito que você possa procurar na internet para ver para ver se existe alguma escola de Wing Chun na sua cidade. E o Fábio Killer fala o seguinte, que os movimentos são comuns a todas, ele enfatiza as artes marciais, seja bastão longo, curto, lança e até mesmo lâminas, entre aspas, ele coloca, perdão, entre parênteses, ele coloca espadas. Eu não entendi o que quer dizer movimentos comuns. Quer dizer que todos fazem o mesmo tipo de movimento? É isso que você quer dizer, Fábio? Se você puder esclarecer isso, ajuda, porque eu não entendi
a sua colocação. E se alguém entendeu, por favor, me ajude aqui. O José Abílio Ferreira, ele aqui escreve Yati Chunchoi, quando o Marcos VC também nos saúda, e o empreendedor das ruas, ele agradece. O Abílio Ferreira, ele, inclusive, coloca aqui os caracteres Yati Chunchoi. Isso é uma outra coisa interessante, porque a parte onde nós temos Yati, temos que lembrar o seguinte, Abílio. O Wing Chun, inicialmente, e as artes marciais em geral, elas eram transmitidas através da oralidade. Então, muitas vezes, se surgia várias possibilidades de escrita para os mesmos caracteres. No caso desse movimento Yati Chun Choi, nós temos algumas características. Por exemplo, quando você está escrevendo aqui e pronunciando, José Abílio, é o dialeto cantonês. E quando surgiu esse movimento, o Yati Chun Choi, o Choi, ele não era ainda existente na versão escrita, só na versão oral. Isso muitas vezes acontece com as palavras em cantonês. Outra palavra que não tinha antigamente na versão escrita, só na versão oral, era a palavra lap, de lapsal. Hoje já existe versões dicionarizadas para representar essa palavra. Outra palavra que também era muito discutida era o chun, que você fez a opção aqui, da mesma forma como nós fazemos a nossa linhagem, mas há outras versões que utilizam outros caracteres. No entanto, e aqui vai a questão que foi colocada anteriormente, né, e por isso que eu estou aqui enfatizando isso, foi a pergunta do Sócrates. O Yati, que é o caractere sol, isso é pacificado. Todo mundo reconhece que o caractere, os caracteres utilizados são Yati, sol e caractere, tá bom? Ou seja, é o sopro do caractere sol, porque aqui eu estou mostrando o posicionamento da minha mão, ok? O Fabiano Terra Veloso, ele faz uma observação aqui. Base do estilo é em circunferência. No comitê, às vezes, utiliza essa base. Fico mais tempo de pé. Essa base é mais para o equilíbrio. Eu, infelizmente, não entendi o que você quer dizer com base do estilo é em circunferência. Tá? Se você puder explicar melhor, né? Aí, né, nós podemos aqui discutir melhor sobre isso. Talvez eu estou aqui tentando adivinhar, Fabiano, que você está falando de que o deslocamento ele é feito em termos circulares. Seria isso? Né? Se fosse, só confirma, se não, me corrige, tá bom? Para que eu possa entender melhor suas palavras. E o Sócrates, o imunizado, ele diz: muito obrigado pela explicação, mestre. O Marcos VC fala o seguinte: o que faz o soco ser forte é um movimento da pelvis e fazer muitas flexões. O que faz o soco ser forte é uma série de fatores. Você tem que ter o movimento da pelvis, tem que ter o movimento de todo o corpo. Então, é muito interessante, né? Um dia o mestre falou para mim: você tem que socar com o pé e chutar com a mão. Quando você fizer isso, você está bom. Né? E eu falei: papai, tem uma coisa errada aqui. Chutar com a mão e socar com o pé, como é que é isso? Né? Ou seja, como é que você envolve o seu chute com os membros superiores? Como que você envolve o seu soco com os membros inferiores? Então, não adianta nada eu ter o movimento da pelvis ou o movimento do quadril, né? Em chinês nós chamamos de qua, e esse movimento de giro que nós chamamos de chinma, né? Não adianta esse movimento se ele não vai reverberar nas pernas, no pé
no chão, e o chão devolver essa força até chegar na sua mão. Por isso que tem que ter uma coordenação de todo o corpo para isso. Por isso que a arte do soco é algo extremamente sofisticado. E para ser forte, não adianta o soco ser forte. Porque se ele golpear uma área onde o adversário está preparado, né, essa força vai ser relativizada. Se ele socar no tempo errado, também. Se ele socar na distância errada, também, a despeito dele ser forte. Então, nós temos que lembrar muito disso. E fazer flexões pode ajudar, mas muitas vezes atrapalha mais. Você tem que fazer essa flexão enfatizando o tríceps e não o bíceps, né? Se você enfatizar muito o bíceps, o seu soco, ele nunca terá o efeito que é muito importante, porque não adianta só você ser forte, porque uma coisa é ser forte para levantar peso, outra coisa é ser forte para desferir um golpe. São forças totalmente diferentes. E aqui nós temos Liber Lucero, que diz: Olá, maestro, em Argentina há alguma academia suja? Parabéns, obrigado. Né? Parabéns já é em português. Né? E obrigado você por tentar escrever em português aqui, Liber. Tá? E nós temos em Buenos Aires, eu tenho vários discípulos na Argentina, o que me faz me sentir muito honrado, visto que os argentinos são praticantes muito dedicados e muito sérios. Né? Então, é muito importante que se tenha essa mentalidade séria para a prática das artes marciais. Em Buenos Aires, a academia minha mesmo eu não tenho, mas temos meus discípulos, como, por exemplo, o maestro Leandro Godoy ou a tutora Mirta Atas, fazem um trabalho muito importante na capital federal. Né? Não sei onde você se encontra, Liber. Se você está em Buenos Aires, então eu posso até depois passar o endereço. É só entrar em contato com Edson Maciel ou o mestre Rodrigo Giarol. E o W-Show, professor William Duarte. Sifu, pratiquei Kung Fu Shaolin do Norte com o mestre Fernandito Pino há anos atrás, durante 9 anos. Parei por 22 anos e voltei ano passado, agora com o mestre Bill. Peguei Covid e tive que parar. Parei para me tratar das sequelas, porém vi seus vídeos no YouTube e adorei. Desde já sou seu seguidor e adoraria praticar o Wing Chun. Desculpe, William, você está falando de onde? Tá? Aí a gente pode ver como que a gente pode te ajudar nesse particular, né? Lembrando que o estilo Shaolin do Norte é um grande estilo, e aqui vai minha homenagem, em particular para o grão-mestre patriarca Chiang Kai-wei, que faleceu recentemente, pessoa muito importante não só para o Shaolin do Norte, mas para o Kung Fu em geral, principalmente para o Kung Fu brasileiro. Então, o estilo Shaolin do Norte tem uma importância magistral para nós brasileiros. E o Fábio Killer, então, ele aqui busca nos esclarecer e diz o seguinte: quem conhece os movimentos do bastão, principalmente um longo, logicamente não terá dificuldades com a lança. Serve até mesmo de base para o Qin, a espada chinesa. Isso que ele quis esclarecer, que os movimentos, então, são comuns. Os movimentos que fazemos no bastão longo é o mesmo que podemos usar para fazer a lança e serve, inclusive, de base para a espada. Essa é a opinião do Fábio Killer. E ele continua aqui. Deixa eu ver se ele continua. Não. Aí já vem a colocação do Jarbas Viva Bem. Boa noite a todos, em especial ao Sifu, Léo e Mamura. A percepção da linha central é uma condição primária para a prática do Wing Chun? E que pergunta excelente, né, Jarbas? De fato, a percepção da linha central
ela é uma condição primária para o movimento humano. Então, uma das primeiras observações que deve ser feita com bebês é observar se ele tem noção da linha média, que seria correspondente à linha central. E uma das coisas que se faz muito é pegar a mamadeira. Então, eu pego a mamadeira com as duas mãos para que eu possa ter a noção do centro, tá? Então, isso é importantíssimo. Então, estendendo aqui a sua pergunta, que é muito boa, a linha central não é só importante para o Wing Chun, é importante para todas as artes marciais. E vou mais longe, importante para qualquer movimento humano. Tá? A noção e a percepção da linha central. Vamos aqui, temos algumas outras questões. O José Adriano Mesquita dos Santos. Sicum. Alguns historiadores dizem que a monja Omu ensinou o Vajramush em Wing Chun. Qual a sua opinião sobre isso? Obrigado, mestre. Eu, sinceramente, desconheço, inclusive, quais historiadores defendem essa versão. Tá ok, José Adriano? Mas, de qualquer maneira, é uma hipótese possível? Eu acho difícil, mesmo porque a influência dos indianos no monastério Siulan, ela se excessa com a presença de Bodhidharma, que é por volta de 527, 500 da nossa era. Um Moi transmite para Yin Wing Chun em 1700 e alguma coisa, na primeira metade de 1700. Então, o que nós temos aqui, José Adriano? Um lapso de 1.200 anos. Eu acho muito pouco provável, né? Nesse momento, já a arte marcial chinesa já atingiu a sua maturidade. Só para você ter uma ideia, José Adriano, 1.500 anos são 3 vezes mais a história do nosso país a partir da vinda dos portugueses ao Brasil. Tá bom? Então, é tempo. 1.500 anos é desde o nascimento de Cristo até a vinda dos portugueses ao Brasil, porque são 1.500 anos, tá bom? Então, aí você tem uma ideia, né, de tempo, tá bom? E eu estou falando de 1.200 anos. Então, é um tempo muito mais próximo disso. São mais de 1.000 anos, mais de um milênio, tá? Existe a diferença entre um e outro. Por isso que estou muito curioso, José Adriano, se você puder, inclusive, contribuir. Você fala de historiadores, ou seja, de pessoas que realmente estudam história, são, né, historiadores, e você coloca no plural, parece que tem alguns aí, né? E se você puder aqui me ajudar, e falando quem são, para que eu possa estudar mais e possa, inclusive, reforçar ou mudar de opinião a respeito dessa afirmação que eu fiz agora, tá ok? O Léo Sartori também nos saúda, e o Liber Lucero nos agradece, enquanto que o Fábio Terra Veloso diz, mestre, no movimento circular com as pernas. Sim, mestre, no movimento circular com as pernas. Então, é realmente muito interessante quando você faz esse movimento circular com as pernas, que é o que nós chamamos de Rinma no Wing Chun. Por quê? Porque você tem uma capacidade aqui de, ao mesmo tempo, perceber o seu espaço e fazer uma varredura para que você possa identificar onde que é o melhor lugar para você posicionar a sua base. Isso é algo extremamente sofisticado. E, Fabiano, eu digo uma coisa muito curiosa. Vários lutadores profissionais de MMA, inclusive contratados do UFC, têm dificuldade em fazer isso que você está propondo, tá bom? Você que é faixa laranja, né? Então, olha só que interessante, tá? Mesmo profissionais
tem dificuldade de desenvolver esses deslocamentos em movimento circular. Trançam pernas, você pode ver, é só você ver nas lutas, né? Como que isso é mais comum do que parece e mais difícil. Muitas vezes é necessário contratar profissionais especializados para que esse lutador possa ter mais efetividade nos seus combates. E o Sócrates imunizado diz o seguinte: o bom sal, acredito que você queira dizer bom sal, seria uma defesa eficiente com o cotovelo para o gancho e socos circulares que visam atingir lateralmente a cabeça, permitindo contragolpe em linha reta com a mesma mão, já na linha central. Acredito que não, Sócrates, pelo seguinte: primeiro, que bom sal ele é um movimento não de defesa, mas de ocupação, e de uma ocupação complementar. Daí a necessidade da projeção do cotovelo. Ele é um movimento de ocupação da linha central média, nunca da cabeça. Embora aqui, a seu favor, exista 3 tipos de bonsal: o go-bonsal, o chum-bonsal e o seum-bonsal. Normalmente, quando nós falamos de bonsal, nós estamos falando de chum-bonsal, o bonsal do meio, que é o bonsal que protege a região medial do corpo humano, tá? Que é a região do peito. Agora, o go-bonsal, ele é mais estendido, ele não tem esse perfil, ele está com o cotovelo em extensão, enquanto que o dai-bonsal é um movimento, né, mais descendente, mais para baixo, ainda que sempre para frente, tá ok? E eles não foram desenhados para um golpe oblíquo ou lateral, né? E o problema desse movimento, que por ele ter o cotovelo projetado ou o punho estendido, eu tenho que voltar para golpear, eu tenho que ter um movimento extra para fazer o golpeamento, eu tenho que ter um movimento extra para poder golpear, tá ok? Então, isso que temos aí algumas dificuldades. Um momentinho só. Estou com alguma dificuldade aqui na minha imagem. Vou voltar aqui daqui um pouco. Já voltamos, né, Edson? Ainda não? Deixa eu ver aqui como é que está a nossa imagem. Voltamos, mas perdemos de novo. Agora sim. Perfeito. Vamos seguir em frente aqui. José Rabelo. Na luta real, é mais eficiente usar as pernas ou as mãos? Depende. Normalmente são as pernas, José Rabelo. Ou seja, você sair correndo. Esse é o meu jeito mais eficiente, né? Se der para sair correndo com as mãos também, melhor. Agora, você está falando luta, né? Eu já estou falando de defesa pessoal. Você está falando de luta, está falando de luta real. E a luta real, ela é tão ampla em suas possibilidades que vai depender das circunstâncias. Então, muitas vezes, a perna pode ser mais eficiente ou as mãos. E o Marcos VC fala o seguinte: mestre, por favor, qual o melhor exercício no Kung Fu para fortalecer a coluna e o abdômen? É praticar o Kung Fu em geral. Não tem um exercício específico. E o Rodrigo Soares, o seguinte: há 2 horas atrás estava treinando no boneco de madeira. Parabéns! Participe de nossa live, Rodrigo, você vai gostar. A nossa live, inclusive, está na descrição aqui do YouTube, né, colocada pelo nosso querido Edson Maciel. E o Marcos VC disse que ele praticava Shaolin do Norte, tá? E o Rodrigo Soares diz o seguinte: na minha cidade não tem nenhum tipo de arte marcial. O pessoal diz que arte marcial é incentivar a violência. Muito pelo contrário, eu já mostrei aqui que a riqueza da arte marcial está justamente em criar alternativas inovadoras e criativas para o óbvio, que é a luta em si.
Bem, pessoal, estamos encerrando, então, essa nossa live. Quero agradecer, mais uma vez, a dedicação do nosso secretário-geral, mestre Rodrigo Giarola, nosso lá do Instituto Muiá, e do nosso responsável pela toda a parte técnica digital, nosso, que eu digo, é o canal ConfuLife, o senhor Edson Maciel. Boa noite a todos. Vou passar a palavra para o mestre Rodrigo Giarola, agradecendo insistentemente aqueles que fizeram todas as perguntas e contribuíram para essa live. Mestre Rodrigo Giarola, a palavra é sua. Bom, eu que gostaria, em nome do Instituto Moiato, de agradecer a participação do grão-mestre e de todos que estiveram presentes com a gente pelo canal do Kung Fu Life no YouTube. Agradecer também ao Edson Maciel por toda a assistência, sempre em todas as quartas-feiras, em todas as lives do Instituto Moiato. E nos encontramos na próxima live do Instituto Moiato. Uma boa noite a todos.